Então hoje nós vamos iniciar com o capítulo 20º do livro Os Mensageiros, que se chama Defesas contra o Mal. E é um capítulo que poderá, em alguns de nós, nas nossas mentes, se ainda não fizermos isso, esse exercício, ela vai poder ampliar, até de certa forma, a compreensão que nós temos do mundo espiritual. Porque a gente tem uma compreensão, e que, segundo Chico Xavier falou uma vez, que os espíritas estão muito mal informados a respeito da vida espiritual. Isso, para mim, é completamente natural, porque de outras encarnações a gente cristalizou um entendimento da vida após a morte, e tornando-nos, talvez nesta encarnação, por primeira vez espíritas, a gente faz uma mescla do que a gente está aprendendo, que ainda não foi completamente assimilado e cristalizado nos corações, nas inteligências, com o que a gente já tinha cristalizado, talvez de milênios até. Céu, inferno, destinações irremediáveis. Então, é normal que a nossa compreensão de mundo espiritual vá aumentando cada vez mais. O que nós sabemos hoje de mundo espiritual é muito pouco. Não só da própria informação, mas também do entendimento da informação que a gente tem. Não só da informação, mas do entendimento. E isso, inclusive, tem ocasionado muitas divergências de entendimento por certas correntes espíritas do que seja o mundo espiritual. Tem espírita achando que voa rapidinho, espírito tem asa, é uma coisa... recordo o passado imediatamente. Muito bem, então vamos ao capítulo 20º, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Lembrando que o André foi convidado, junto com o Aniceto e o Vicente, pelo Alfredo, para passar a noite lá, não é? Para que eles não demandassem, naquele momento, os limites da crosta. Recordam-se? Aí eles relutaram em ficar, porque, segundo o Aniceto, eles tinham que fazer trabalhos, não podiam perder tempo, então o Alfredo falou, não seja por isso, trabalhos aqui nós temos muito. Vamos lá no centro onde a gente faz as orações, o sopro, foi aí que surgiu o capítulo 19, e eles estão indo para esse lugar. É todo esse movimento, esse deslocamento, não é? Da equipe, é o que ele está descrevendo aqui. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentava-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e em seguida as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Então, todas essas palavras aí que ele está se referindo são, assim, estratégias na própria fortaleza, na muralha, para que os que estão dentro possam observar os que estão fora e até fazer algum disparo. Observei o caminho... já foi, né?
E as armas? Identificava-lhe a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, ao cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Então a gente vai observar essa bandeira ali, claramente nos dá a ideia de que é um local que não deseja o conflito. Se você tem um lugar que a pessoa já estende uma bandeira branca, ela está demonstrando para aquele que vê que o diálogo é possível, o aprendizado, né, submetendo-se aos tratamentos e assim por diante. Então nós vamos ver que ali a ideia não é o ataque, é a defensiva. São coisas diferentes, né? O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira de concórdia e harmonia. Como dito, né? No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Então, defender o serviço que é prestado. Lá dentro é prestado um serviço. Então, precisa ser defendido aquilo. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Essa é uma frase boa para o planeta Terra. Só que aqui não está imperando nem a lei universal e nem o reinado da justiça. Aqui está uma bagunça, cada um faz o que quer. Em boa parte, somente no nosso país, né? Então, enquanto entre os homens não imperar o amor, ou seja, a concórdia, a fraternidade, é indispensável persevere o reinado da justiça. Ficou clara essa frase, né? Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, não nos caiba. Não cabe. Porque nem Deus quer a morte do pecador, senão a eliminação do pecado. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam, olha que interessante isso, a hipótese deles serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. É tanto lá quanto cá. Esses não têm conserto, né? Eles vão ter que ser banidos pela força, né? Conserto tem, né? Mas quando? Nós também, talvez um dia, já fomos considerados casos perdidos. Hoje estamos aqui, né? Por isso que é bom não saber o passado. Eu sempre parto dessa premissa. Não pensa que eu sou bonzinho, não. Aliás, não vou falar por vocês. Cada um fala por si, mas... Até pouco tempo atrás, talvez a gente comia carne humana, né? Deus meu! Exclamou Vicente, admirado. Deixa eu fazer um ressalto aqui. E esse parágrafo anterior que a gente leu, dessa defesa, está bem explicado no capítulo 12 do Evangelho, quando Jesus fala: se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. E Allan Kardec explica perfeitamente que se a gente levasse essa frase ao pé da letra, estou lendo aqui, em todas as suas consequências,
seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus. É o que a gente tem feito. Lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Então, isso está no Evangelho. Eles estão praticando isso, né? Defendendo. Deus meu, exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, dá uma olhada nessa resposta. Improvável essa resposta. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na terra as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus. Quer dizer, o Vicente perguntou, se referindo, poxa, mas eles como desencarnado não sabem? Ele falou, meu querido, como encarnado eles sabiam. Você vê como que é uma forma diferente de se ver? É tipo a gente, parece que a gente às vezes não toma algumas atitudes e está pagando para ver. Para chegar do lado de lá e falar assim, você sabia? Por que você esperou desencarnar? Para confirmar que é assim? Que o homem é simples uso flutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a conta pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar. E entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Enquanto isso, quem está compartilhando a existência com esses irmãos tem aí farto material de aprendizado, de paciência, de tolerância, de compreensão, de atitudes, de uma série de coisas. Por isso que esse planeta é esse caldeirão, né? Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, viu? O André está defendendo que aqui a gente pode até se enganar, mas no mundo espiritual, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguir. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas, olha mais uma vez, nas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso
em identidade de condições. Ou seja, continuam lutando pela dominação econômica, desencarnados, por paixões desordenadas e por hegemonia de falsos princípios. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, facções, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza. Baixa exploração de certas forças da natureza. Olha. Vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Isso nestas zonas imediatas à mente terrestre. Mas eu penso também uma coisa. No momento que a gente atravessa, e pela condição do planeta de expiações e provas, o quantitativo faz diferença. Talvez até, pelo que foi comentado, de eles serem os maldosos, né? Vamos chamar assim esses mais avançados no mal, porque nós não somos bonzinhos, né? Mas esses que estão assim, nessas condições, aqui na Terra, eles são mais, né? Fazem mais barulho, se mostram mais, são mais, até pela própria situação, são agressivos, né? A gente aprende que o bonzinho tem que ser humilde. Então, o quantitativo pode fazer a diferença, até pelas questões vibracionais. Então, eu acho que aqui na Terra, o quantitativo faz a diferença e pesa sobre a economia, a capacidade até da gente superar isso, enquanto espírito que somos, vamos chamar assim, de um pouco despertos, um pouco lúcidos e que querem avançar, certo? Já nos preocupamos com isso. Então, o quantitativo de espíritos encarnados na Terra, que, não, claro, não são a maioria maldosos desse nível, eu entendo isso, mas que, às vezes, estão assim alheios às questões espirituais, isso tudo pesa. Mas, acima disso, está a lei divina. E a lei divina está vendo tudo isso. Está organizado, porque o planeta precisa acolher estas almas por últimas vezes, porque o planeta vai avançar. Então é como se fosse assim, vocês estão tendo as suas últimas oportunidades nesta casa. Só que nisso, nós estamos vivendo essa fase dificílima, como você disse, aqui está igual. Nós estamos presenciando isso. Isso é desafiador para os nossos processos e movimentos de crescimento espiritual. É muito desafiador. Quando o Fábio falou disso dos bons, ele está completamente certo, porque está até no livro dos Espíritos isso. Mas é muito desafiador. Continuando. Em todo o lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Vamos agora entrar num tema interessante. Mas, e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projetis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projetis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. O André Luiz já tinha uma ideia de onde
Ele queria chegar. Alfredo sorriu, mas significativamente acrescentou: poderiam causar a impressão da morte. Que diz? Exclamei com um insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, então quer dizer, ele teria que responder, ele sabia que ia tocar em um assunto que um dia a gente ia estar aqui lendo. E muita gente está lendo isso. E não está entendendo isso. Ou não está querendo entender. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Só essa frase aí já é muito significativa. Porque 99% só desencarna no corpo. Mas não desencarna o pensamento. De cada 4, 3 ficam por aqui. É isso que quer dizer a frase. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas, aqui, ele quer dizer, nessa dimensão extracorpórea da Terra, se agarram às impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. O que é isso? Criando corpos para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projetis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Então, isso daí quer dizer que tem uma segunda morte lá. Ele está se referindo aqui às questões orgânicas, não espiritual, obviamente. Por isso que a gente precisa entender que, quando a gente fala que morte, o espírita fala, né, a morte não existe, nós estamos nos referindo à imortalidade que nós já estamos sujeitos. E nós acreditamos nessa imortalidade. Mas o corpo físico, ele perece. Aí, ó, como que ele continua. Ninguém desaparece, no sentido assim, ninguém some e acabou. É o que muitas escolas acreditam. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vezes, se você quiser, de ausência. Então, aquele seu parente, familiar que desencarnou, está ausente do seu convívio material. Tornou-se para você invisível, mas continua vivo. Então, por isso que até a nomenclatura que nós usamos para as coisas, elas incomodam e elas atravancam a evolução. Porque morte é uma palavra que tem um significado forte no sentido de fim, extermínio. Né? Por isso que outros termos deverão aparecer. Quando a gente fala em desencarnação, reencarnação, já vão nos dando outro sentido. Tá certo? Então é por isso que ele quer dizer aqui, ó, na Terra a morte também não é uma ilusão? É. Sob o ponto de vista do espírito. É uma ilusão. Então, mas lá, quando ele fala que pode... Aí já é o perispírito, lá no mundo espiritual. Tá todo mundo... É outro corpo. Se a seta atingir ele lá, aí o perispírito morre. Também falece. Então, Não sei se esta
arma provocaria isso. Mas dá a entender que, claro, porque nós já aprendemos com o André Luiz em outras obras, Que tem a segunda morte. que o corpo espiritual está sujeito à degradação e falece, envelhece, que é corpo físico. Aqui morreria, vamos dizer assim, o perispírito. Ele é perispírito. Isso. O que você está dizendo, quando ele vai para um outro, alçar um degrau evolutivo, ele perde o perispírito. É a segunda morte. Ele não se forma, ele não precisa mais de perispírito. Entendeu? Agora, nós, quando estamos no mundo espiritual e vamos voltar para a Terra, a gente sofre o restringimento perispiritual. O perispírito mais grosseiro, ele é perdido, diz o Chico, como aquela pele que a cobra perde. E o que faz com aquilo lá? É enterrado. Como a placenta. Isso para reencarnar. Porque se não fora desse jeito, como haveria reconstrução de corpos físicos? Se você não começou, não deliberou uma nova reconstrução perispiritual. Não teria como. Se você ler a Gênese de Kardec, não estou falando nem do Chico, você vai ver lá que ele fala que para o fenômeno da reencarnação é unido o perispírito e o corpo molécula a molécula. Embora isso é uma consideração que não cabe para todos os casos, como a gente tem visto na codificação. Mas vai sendo de molécula a molécula o perispírito. O perispírito no útero da mãe vira uma pastilha. E ele tem que se desenvolver, crescer novamente. Na Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer que quando há está vendo como a palavra morte influi nos entendimentos? Mas eu vou falar ela. Quando o perispírito morre no mundo espiritual, está no Evolução em Dois Mundos. Ele pode vir para a Terra, encarnar. Ele pode ir para um plano vizinho, uma dimensão paralela, ou pode subir, desde que ele tenha essa condição. Ou seja, o espírito, para vir para a Terra, ele tem que sofrer esse processo que a gente ainda grosseiramente, erroneamente, está chamando de morte. Isso nos leva a entender. Por isso, gente, a gente tem que entender essa frase aqui, ó. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão. Tem que entender essa frase. É impressão, porque não morre. E, inclusive, eu escrevi um artigo no blog, que eu disse que nem... Eu disse não, né? Eu pesquisei e pus. Eu não disse nada. Que nem o que é desfeito do nosso corpo é perdido. Absolutamente nada desaparece no universo. Nada. Não tem como algo desaparecer no universo. Assim, né? Entendeu? Então você tem que entender isso aqui, ó. E até a morte na Terra é uma ilusão. A gente, exato. A gente não aprofundou esse conceito ainda. Que é dividido em corpo mental inferior, corpo mental superior. Acima do corpo mental tem mais corpos. Chico dizia que nós temos 7 corpos. Só que nós temos que entender que dentro desses 7 corpos, mas isso ainda, só algumas obras que falam disso. Não tem assim isso falando muito ainda. Que são, dentro do próprio corpo perispiritual, você tem camadas. Ele não é único. O Chico falou no Cidade no Além. É a casca da cobra. Porque você não morre
o perispírito nesse caso aí da reencarnação. Você perde a parte externa. A mãe dele já não tinha mais perispírito. Para ela poder vir visitá-lo, ela teve que sofrer processo de materialização. Você lembra que no livro ela fala assim: bom, André, agora eu preciso ir embora, mas antes eu preciso passar lá no ministério para eu passar pelos processos de magnetização para eu subir. E quando eu cheguei, eu passei por lá. Está em nosso lar. Quando ela veio, ela teve que passar para sofrer um processo de, não é essa palavra, mas para entender, condensação. Ela se condensou, ela se materializou. Ela não veio morar em nosso lar, porque se ela viesse, o processo era diferente. Ela veio fazer uma temporária. Entendeu? Assim como o André não foi morar lá, nem teria condições. O que aconteceu com o André Luiz? Ele, durante o sono, sofreu uma emancipação. E provavelmente, não fica claro, não está claro no livro, mas provavelmente ele foi em corpo mental fazer a visita para a mãe dele. Porque ele estava dormindo. Que corpo estava sobre a cama dormindo? Corpo perispiritual. Não, ele não fala, eu fui com o meu corpo mental. Ele não fala. Está deduzindo. Eu estou deduzindo. Entendeu? Então, a gente precisa estudar. Não é uma coisa simples, eu entendo. O que talvez possa ser necessário é mais literatura. Porque o Robson falando é uma coisa. Agora, você lendo no André Luiz, além dele explicar, às vezes mais difícil, tá? No mecanismo da mediunidade, tem isso. Estou falando aqui onde tem. Evolução em Dois Mundos, tem isso. Muito maravilhosamente está no Cidade no Além, essas questões. É o livro da Igorina, pelo Lúcio e o André Luiz. Muitas escolas não espiritistas, teosóficas, aceitam isso também, falam disso. Não é uma literatura espírita, mas aceita a morte perispiritual. O que mais? Deixa eu ver. Eu entendo que no próprio Gênese, quando ele fala isso, quando ele diz na Gênese, Allan Kardec, que cada pessoa que vai encarnar no mundo precisa constituir o seu perispírito de fluido pertinente ao mundo que ele vai reencarnar, quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar, igualmente, que nesta esfera, o corpo denso modificado, olha aí, pode ressurgir todos os dias pela matéria mental, corpo mental, destinada à produção dele, corpo denso modificado, perispírito. Enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Então você vê que é mais dificultoso você reencarnar na Terra do que reencarnar por lá. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Agora ele vai falar sobre a lenda. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se, envergonhada.
Continuou o sábio seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo homem voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na e apedrejaram-na. O sábio pensou e respondeu após ouvir. Mas, minha irmã, houve engano da sua parte. Aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário.